Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre a malformação de Chiari. É um nome estranho, né? Mas eu já vou explicar. Eu fui diagnosticada com malformação de Chiari em dezembro do ano passado, então hoje tá fazendo 1 ano e 3 dias, então tem 1 ano que eu tenho esse diagnóstico. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre a malformação de Chiari e esclarecer o que é a malformação de Chiari, para que mais pessoas saibam e possam procurar sobre isso. Meus pais me questionaram muito se eu ia falar para as pessoas, se eu ia abrir sobre isso, e eu não vejo problema nenhum em falar para as pessoas, eu não vejo problema nenhum em compartilhar o que eu tenho, e pelo contrário, eu acho que a gente precisa compartilhar sim. Então, eu não tenho nenhuma imagem aqui, nenhum modelo anatômico para explicar para vocês o que seria a malformação de Chiari, mas eu vou tentar explicar mais ou menos com as minhas palavras. É como se o cérebro, o meu no caso, que eu tenho, crescesse mais do que a calota craniana. Então, é uma malformação, isso é uma condição congênita, né? Existem várias teorias de como a malformação de Chiari se desenvolveu, mas isso é congênito, isso é nato, a pessoa vem disso, vem com isso programado, ou vem com isso desde o nascimento, né? É como se o meu cérebro tivesse crescido e o meu osso não tivesse crescido, é mais ou menos isso. Então eu tenho muita massa encefálica e pouco osso para conter. Teve um neurocirurgião que falou que é uma questão de conteúdo e contingência, continente e conteúdo, alguma coisa assim. E é mais ou menos isso. Então, como o meu cérebro é grande para o espaço que ele tem, o meu cérebro cai, né, para a medula. Então, as estruturas que ficam na base do cérebro, que é o cerebelo, a ponte, o bulbo, que são a ligação entre o cérebro e a medula espinhal, ficam comprimidas. E essa compressão tem uma série de sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas, eles aparecem geralmente por volta da 30ª e da 4ª década de vida, que é o meu caso, estou chegando na 4ª década de vida. E de 1 ano e meio para cá, esses sintomas ficaram mais recorrentes, atrapalhando mais a minha vida, e eu comecei a procurar outras formas de entender o que estava tudo acontecendo. Então eu vou falar um pouquinho da minha história, né, como foi que eu descobri tudo isso. Eu faço acompanhamento com uma neurologista muito famosa em Ribeirão, bem conhecida, bem renomada, desde 2006. Então, os meus sinais e meus sintomas sempre foram dor de cabeça, tontura, né, um pouco de vertigem, aquela sensação de aumento da pressão intracraniana, então que minha cabeça parecia que ela ia decolar, que ela ia explodir, uma vertigem bem chata, mas não era nada relacionado à enxaqueca, nada relacionado à tontura em si. Mas era uma tontura leve, que às vezes eu até ria bastante, né? Achava engraçado, me dava sensação de queda, mas eu sabia que eu estava segura. O problema era mesmo quando esse aumento da pressão intracraniana se dava e eu não aguentava essa dor. E aí eu fazia acompanhamento com ela. Então ela me passou para reabilitação vestibular, me passou alguns remédios para essa tontura, para essas dores. E eu vinha nesse acompanhamento. Quando foi em setembro do ano passado, eu vim de um parto bem longo, um parto bem cansativo, um parto bem violento, né? Então a gestante ela sofreu, a parturiente sofreu muita violência obstétrica. E eu absorvi tudo isso, porque eu sempre absorvo, eu fico ali, né, no meio, no intermeio entre os médicos e a paciente. Então eu recebo muita dessa violência e fico de mãos atadas em alguns casos. Então no caso dela a gente estava em centro cirúrgico, é onde eu não consigo ter voz ativa. E foi bem difícil. E eu passei, esse parto foi muito longo e difícil. E eu cheguei bem cansada física e emocionalmente. E sabe naquela hora que você quer
retomar suas forças, suas energias, eu fiz uma batata cozida para comer com queijo e manteiga. E meu marido chegou em casa, eu esperei ele chegar em casa para comer essa batata cozida, cansada, sabe, sentada no sofá. E a batata entalou, a batata parou. Fiz, gente. E eu olhava para ele e apontava, né, a batata. Eu tava respirando, então não tapou as minhas vias aéreas, ela só ficou no meio do caminho, ela nem... Então, assim, o tubo não é pra ficar nada, ele não armazena, ele ou desce ou ele volta. E ela não fazia nada, então ela nem descia, nem ela subia. E eu, aquela agonia de alguma coisa entalada, levantei pra ir no banheiro, porque eu disse, gente, eu vou empurrar, vou colocar o dedo. E na porta do banheiro, eu fazia movimento, na porta do banheiro a batata desceu. Eu achei isso muito estranho e como na nossa equipe do curso para gestantes a gente tem fono, eu mandei logo uma mensagem para fono. A Cris, eu quero fazer uma avaliação, porque me deu uma disfagia, né, uma dificuldade de engolir. E eu tenho visto isso de vez em quando. Por exemplo, quando eu vou para academia, é difícil tomar água quando eu tô muito cansada. Algumas vezes eu quero engolir alguma coisa mais seca, eu não sei se é da minha cirurgia gástrica ou se é mesmo alguma coisa aqui em cima. Eu queria uma avaliação sua. Fomos lá, me deu uma série de materiais, né, para eu levar, para poder engolir, para fazer exame. E na avaliação ela disse, Dani, olha, eu não tô vendo nada aí por cima. Eu sempre fiz fono, até por conta que eu fiz uma cirurgia ortognática. Então eu sempre fiz fono por conta da minha fala, da alteração da minha mandíbula, né, dos meus dentes, da minha língua e tarará. Então a fono me era uma coisa comum. E ela disse, Dani, eu não tô vendo nada aí em cima sobre isso. Eu aconselho você ir no otorrino. E fui no otorrino em Ribeirão mesmo, né? Eu podia ter esperado para vir para Natal, ir no otorrino, ir no meu tio. Mas eu tava lá em Ribeirão, aí isso tava me incomodando, eu já tava pensando bastante nisso. Tenho convênio, vamos lá. O otorrino conhece meu tio, né? Lá de Ribeirão conhece meu tio daqui de Natal, eu tô em Natal agora. E ele fez os exames em mim, eu não sei o nome do exame, mas pediu para levar sólido, líquido e pastoso, fez o exame de deglutição com câmera, passou a câmera pelo meu nariz, e ele disse, olha, realmente você tem um resquício de alimento, dos 3 tipos de alimento, mas eu não tô vendo nada muito sério aí, eu aconselho você ir no neurologista. Você tem neurologista? Eu disse, tenho, eu faço acompanhamento na neurologista. Então, eu faço acompanhamento neurologista desde 2006, nós estávamos, isso foi em 2019, ou seja, eu já tinha 13 anos de acompanhamento da neurologista. Cheguei lá, contei pra ela que as coisas tinham piorado, né? Que eu tinha notado a disfagia, a minha tontura, ela sempre estava presente, o aumento da pressão ia e vinha, tinha épocas que estava pior, tinha épocas que eu nem notava que tinha, mas a tontura e a dor de cabeça era presente. Ela pensou em fazer botox aqui na minha região do trapézio, porque disse, olha, quem tem cefaleia diária, a gente tem feito botox para relaxar essa musculatura é muito tensa, e solicitou a Unimed a aplicação de botox. Junto com essa solicitação do botox, ela solicitou, ela fez, vamos tomar esses remédios ainda, você volta a fazer reabilitação vestibular, faz novamente, você continua com esses remédios que a gente já vinha passando, eu não vou mudar. Mas junto com essa solicitação de botox, vamos solicitar também uma ressonância magnética? Tudo bem. Isso foi no final de setembro, eu passei outubro, novembro vindo isso, né, e fiz a ressonância. Quando foi dia 13 de dezembro de 2019, eu tava no shopping e veio o resultado. A louca dos estudos, fui lá no Google Scholar, né, e fui pesquisar o que era essa síndrome de Chiari. Eu fiz, gente, a minha dor de cabeça que eu senti a vida inteira, é disso aí. Ah, agora eu entendi. E levei isso, sabe? Na minha família, a gente encara os problemas de uma coisa assim, de uma forma tão leve, de uma forma que tem problema, vamos resolver. Tá, tudo bem, apareceu, vamos fazer.
A gente não senta e chora, a gente não senta e lamenta. É claro que a gente lamenta, mas a gente não senta, a gente resolve. Então, pra mim, foi muito natural. Cheguei em casa, conversei com os meus tios que estavam por aqui, contei o diagnóstico. E a neurologista, poucos dias depois, me ligou, eu já estava em Natal, dizendo que, olha, eu aconselho você procurar um neurocirurgião. Quando eu voltei das férias, isso já era 17 de dezembro, eu marquei o neurocirurgião, o primeiro neurocirurgião. Minha mãe estava em Ribeirão, na época da consulta, e a gente foi. E ele disse, olha, isso é cirúrgico. Aí eu fiz, peraí, como assim isso é cirúrgico? Ele fez, o tratamento da síndrome da malformação de Chiari é cirúrgico. Eu queria que você fizesse uma relação dos seus sintomas, e aí eu fiz uma relação dos sintomas, da frequência e do que eu sentia. Eu falei, não, mas eu não vou fazer cirurgia. Eu ainda não tô caindo por conta da minha tontura. Eu ainda não tô emagrecendo por conta da minha disfagia. Eu não vou fazer cirurgia. O que me atrapalha mesmo é essa vertigem, esse aumento da pressão. Você vai diminuir essa vertigem? Ele disse, não, eu vou diminuir as suas dores. Eu falei, não, as minhas dores eu já me acostumei. Eu tenho dor todo dia, tô muito bem com elas, não faz mal. E deixei pra lá. Quando foi, aí veio a pandemia, tarará. Quando foi em agosto, eu marquei outro neurocirurgião. E ele disse a mesma coisa. Olha, é cirúrgico. Você precisa marcar a cirurgia, não é nada urgente, mas ela precisa ser feita. Eu recomendo você pensar um pouco. E aí eu disse, gente, peraí, eu tenho que fazer cirurgia na cabeça, é isso mesmo? Fui estudar mais. Nesses estudos, resolvi ligar para o meu tio. Tio, tenho estudado essa síndrome, meu tio é otorrino, e ele fazia acesso, hoje quem faz é o filho dele, meu primo, para neurocirurgiões, faz acesso de neurocirurgias. E aí eu contei para ele, tio, e eu tô muito mal, foi num domingo até que eu liguei para ele, mandei mensagem, ele me ligou de volta, né? Eu tô muito mal, não tô gostando, isso tá me atrapalhando. E eu queria uma opinião de alguém que você confiasse, né? Eu queria uma opinião de alguém que você dissesse assim, olha, se ele tá dizendo que é cirurgia, é cirurgia. Se ele tá dizendo que não, é não. Então... E meu tio disse assim, minha filha, me faça uma relação dos seus sinais e sintomas. Do que você tá tomando, do que você já tomou, de remédio. E aí eu fiz, os remédios eu não tinha, eu demorei até um pouco, porque eu tive que separar todos os remédios ao longo da minha vida, o que é que eu tinha tomado para tudo isso. E mandei para ele. Quando eu peguei a lista daquele primeiro neurocirurgião de fevereiro, isso era em agosto, eu disse assim, gente, isso tá mais frequente. Não estou sentindo só isso, eu estou sentindo mais coisas, e a lista aumentou. Meu tio me retornou, me deu o telefone do amigo dele, eu conversei com o amigo dele, eu liguei para o amigo dele, nós conversamos bastante. E uma coisa que meu tio me falou, que eu não vou esquecer jamais, e assim, obrigada, tio Dida, que isso me ajudou bastante, foi que não é se eu vou fazer a cirurgia, é quando eu vou fazer a cirurgia, né? Porque todos os outros 3 neurocirurgiões que eu tinha visitado, eles só me diziam, é cirúrgico e pronto. Isso pode se agravar, isso pode piorar, e a gente pode esperar isso. Só que quanto mais agravamento eu tenho dos sinais e sintomas, mais difícil fica eu reverter isso após a cirurgia. E foi bem difícil engolir tudo isso, né? Engolir que eu tinha que fazer uma cirurgia na cabeça. Até porque depois quem faz ortognática, depois de uma ortognática, e que eu fiz há 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, 20 anos atrás, peraí, não sou tão velha. Há 20 anos atrás, era uma cirurgia um pouco diferente do que é hoje, então eu senti muita dor, eu senti muito desconforto, o inchaço no rosto foi muito grande.
Então, pensar numa cirurgia na cabeça de novo, para mim é muito pesado, né? E vamos lá, vamos para outro neurocirurgião. Isso foi em agosto, setembro eu fui pro quarto neurocirurgião. Isso tudo pedindo ajuda. Então, assim, Marlívia, Camila Cheves, ó, dedico, obrigada a vocês, me ajudaram bastante nessa decisão também. E lá fui eu pro quarto neurocirurgião. Quando esse quarto neurocirurgião olhou para mim e disse assim: olha, são raros os casos, mas você tem risco de perder os movimentos, você tem risco de morte súbita, e a gente, quanto mais grave está, mais difícil é de retornar. E eu, caramba! Então a Marlívia e a Camila me indicaram 2 neurocirurgiões da mesma clínica, que esses 2 me indicaram um neurocirurgião que eu escolhi, que é Dr. Vinícius Marques Carneiro, de Ribeirão Preto. E eu fui levada a Dr. Vinícius na mesma clínica, porque cada neurocirurgia tem uma especialidade, né? Então tem cabeça, tem coluna, tem base de crânio e tudo bem. Fui no Vinícius e já cheguei com ele, para ele com uma lista de perguntas, né? Já bem estudada, né? Tinha estudado bastante, mas eu não tinha estudado sobre a cirurgia. E eu fui em 2 consultas com o Vinícius. Na primeira consulta, foi que eu bati o martelo e disse é ele, porque ele foi bem objetivo, ele foi bem claro, ele foi bem tranquilo em me passar todos os prós e contras dessa cirurgia, né? E principalmente da necessidade dessa cirurgia. Então eu faço acompanhamento psiquiátrico, porque eu também já estava achando que eu era louca. Não, eu faço acompanhamento psiquiátrico e no retorno do psiquiatra eu vou a cada 4 ou 5 meses. Eu contei pra ele que eu tinha ido em mais 3 ou 4 neurocirurgiões e que tinha conversado com meu tio e tal. E ele olhou pra mim e disse assim: você não é uma pessoa de protelar. E aí, você já decidiu? Você só precisa me dizer. Você decidiu quando é que você vai fazer a cirurgia? Aí eu olhei pra ele e falei: não, eu não decidi. Ele fez: como assim você não decidiu? Você é super decidida. Você sabe que você vai fazer cirurgia. Quando você vai fazer? Você tá protelando o quê? E aí eu fiz: gente, eu estou protelando. Eu tô tentando engolir tudo isso. E é uma coisa séria, mas eu tô negligenciando, será? E aí comecei a falar disso com a minha psicóloga, a trabalhar tudo isso. Então, voltei no Dr. Vinícius, já com outra lista de perguntas, e disse pra ele: olha, me desculpa, eu tô marcando outra consulta com você, porque eu estou precisando tirar essas dúvidas. Eu vim já pegar a guia, eu vou operar, isso foi em novembro, eu vou operar em janeiro. Eu quero pegar a guia. Não, lá para dezembro você pega a guia. Eu fiz: não, eu quero agora. Em dezembro eu levo pra Unimed, mas eu tô dizendo a você que eu vou fazer a cirurgia. Tô decidida e com outra lista de perguntas, e ele foi me respondendo tudo. E eu disse pra ele: eu não estudei a cirurgia. E ele disse: estude. Estude a cirurgia, que você vai se sentir muito melhor. Você é uma pessoa que você precisa saber o que está acontecendo para que você fique tranquila. Então eu recomendo você ir estudar a cirurgia. Eu já estudei a cirurgia, já tenho outra lista de perguntas para fazer para ele. Ele disse que eu podia mandar o WhatsApp, mas eu tô querendo marcar uma consulta porque a lista é grande de perguntas. Eu sei que são perguntas de uma pessoa chata como eu, são perguntas de uma pessoa controladora como eu, de uma pessoa minuciosa como eu, perfeccionista. Então eu quero sim fazer essas perguntas, são perguntas que pra mim são importantes. Mas agora vai dar 20 minutos de vídeo e eu queria falar quais são os meus sintomas. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo sobre os pontos principais. Então, em torno de 20 minutos vai estar os meus sintomas. Então, os sintomas que eu tenho
Eu tenho dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça desde sempre. Eu não me lembro de quando eu não tive dor de cabeça. Eu sempre tive dor de cabeça. Eu raramente tomo remédio, até porque eu sou alérgica a Essia, dipirona, ibuprofeno. Eu só posso tomar paracetamol, então eu só tomo paracetamol quando a dor está aqui, eu não aguento. Então eu sempre tive. Meu pai conta que quando eu era criança achava que era desculpa que eu dava para não querer estudar. Não quero estudar que eu tô com dor de cabeça. Minha mãe disse que quando eu era adolescente, início da idade adulta, não, eu não quero ir porque eu tô com dor de cabeça, era porque eu queria ficar com o namorado, era desculpa por causa do namorado. E hoje a gente vê isso, né? Que não. As minhas dores de cabeça que sempre existiram, elas já eram isso. Então eu digo muito assim, a neurologista comeu bola? Talvez tenha comido bola, né? Se é um diagnóstico que só é feito por ressonância magnética, eu poderia ter feito essa ressonância em 2006, né? E tá com isso já esclarecido. Mas eu acredito muito na força de Deus e tudo acontece quando tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. E além da dor de cabeça, que é uma coisa que me persegue a vida inteira, eu tenho todos os dias. Tem dias que ela tá tão leve que eu não consigo pensar nela, não sei. Eu não vejo ela como a dor, mas ela tá ali. Sabe quando a gente diz que a gente leva uma topada e o dedão parece que ele fica gigante e a gente percebe? A minha cabeça sempre é gigante. Eu sempre percebo a minha cabeça muito mais de qualquer outra parte do meu corpo, porque a minha cabeça sempre está doendo. Então, além da dor de cabeça, eu tenho muita tontura. Então, eu tenho tontura não necessariamente relacionada à mudança de posição, à mudança de decúbito. Às vezes eu tô sentada e vem uma tontura louca. Eu tenho um aumento da pressão intracraniana. Eu tenho uma pressão muito grande aqui na base da cabeça, uma dor muito grande, uma impressão, que às vezes eu tenho que ficar me alongando, mudando a posição da minha cabeça para ver se melhora. Eu tenho vertigem, que é aquela tontura com dor, com sensação de explosão da cabeça. Eu tenho disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Eu tenho nistagmo, que é a alteração do movimento ocular. Eu tenho nistagmo horizontal e não nistagmo vertical. Eu tenho alteração do reflexo de vômito. Eu comecei a notar uma incontinência urinária. Isso vem de uns 6 meses, 4 meses pra cá. Que mais eu tenho? Sei lá. É tanta coisa que eu prefiro nem lembrar. E são coisas mais leves, né? Então, da incontinência, que eu tenho incontinência, sei lá quantas vezes por semana eu tenho incontinência, 2, 3 vezes por semana eu apresento alguma perda de urina sem relação. Não, sem relação a nada, sem relação a urgência, né? A correr para ir no banheiro, sem estar relacionado a mudança de posição, a levantar, sentar, agachar, né? Então não está relacionada ao exercício. Ela está, simplesmente ela aparece. E aí eu tenho que trocar a calcinha, e aí eu tenho que trocar a calça, porque também não é todo dia. E isso tem me atrapalhado bastante. Mas a esperança é que na cirurgia eu não vá aumentar isso, porque isso está aumentando, isso está piorando. Então, além de eu retardar essa progressão, eu evitar, né, eu parar essa progressão dos sinais e sintomas, eu posso reverter algum deles. E isso é muito bom, pensar que eu vou voltar a ter uma vida mais tranquila. É engraçado, gente, que eu sempre achava assim, eu não gosto muito de varrer a casa. Não gosto de varrer a casa. Eu adoro varrer a casa. É porque quando eu varria a casa me dava tontura. E como eu achava que eu era normal, que eu sentia o que todo mundo sentia, eu dizia que eu não gostava.
Porque se eu fico tonta e todo mundo fica tonta, por que eu não aguento ficar tonta? Ah, então é porque eu não gosto de fazer tal coisa. Eu adoro fazer atividade física e gosto de fazer aquela atividade física de me matar. Mas evitava ir pra academia pra me matar, porque eu gosto de sair colocando os bofos pra fora, porque eu ficava tonta, porque minha cabeça doía. E é difícil, sabe? Pensar que todo mundo sente o que eu sinto e por que eu não aguento, por que eu não dou conta, né? Quantas vezes minha mãe disse assim, toma um remédio que passa, toma café que passa. Minha mãe, porque ela era a figura que eu tenho de espelho, né? De referência. Então as pessoas diziam, ai, descansa um pouco, toma um pouco d'água, né? Deita. E fazer tudo isso não fazia minha dor passar. Mas se a de todo mundo passava, por que a minha não passava? Porque eu sou fraca, porque eu não aguento, porque eu não dou conta, né? E hoje não, hoje eu tô vendo que tem outra coisa aí. Eu dou conta, sim, nossa, eu passei a minha vida com dor e dei conta. E eu queria agora falar um pouquinho da cirurgia. Então a cirurgia vai ser uma abertura aqui no meio, tá? Então aqui atrás, bem no meinho, ele vai rechaçar os músculos. Doutor Vinícius me corrija se eu estiver errada. Então ele vai rechaçar, ele vai abrir os músculos. E ele vai abrir um buraco, alguns abrem 2x2, outros abrem 4x4 centímetros. Ele me disse que ele abriria de 2x2, então ele vai tirar esse ossinho aqui antes desse calombo. Ele vai tirar um quadrado 2 centímetros por 2 centímetros. Então essa parte de trás, tá, do cérebro, tá, aqui atrás do cérebro, ele vai tirar um pedaço desse osso e ele vai abrir espaço para o meu cérebro relaxar. Ele disse que depois da cirurgia ele faz um ultrassom para ver se o líquido que fica no cérebro e a medula ficam embebidos, se ele está circulando adequadamente. Se o líquido não estiver circulando, ele vai abrir a dura mater, que é uma das meninges, e vai fazer uma plastia, colocar um pedaço a mais nessa dura mater, deixar ela mais folgada, porque ela está imprensando o cerebelo, a ponte e o bulbo, e ele vai deixar essa dura mater mais folgada, mais relaxada, para esse líquido poder passar. Mas só se o líquido não estiver passando. E aí, se o líquido não estiver passando, ele vai atrás das outras coisas, que aí isso é técnica cirúrgica, que não cabe a mim discutir com ele isso, não. Mas é uma cirurgia que vai abrir o osso, então é uma cirurgia de osso, tá? Então ele vai abrir aqui atrás. Não é uma cirurgia de massa encefálica, então não é uma cirurgia de massa mole, assim, de massa dura, né? De substância dura de osso. Eu fico imaginando a dor, que pra mim eu tô acostumada, mas essa sensação de edema, de inchaço, de mobilizar esses músculos. Então, eu tô fazendo osteopatia, eu faço osteopatia desde fevereiro, eu faço mais ou menos a cada 15 dias osteopatia, e gostaria muito de ter dinheiro de fazer toda semana, na verdade todo dia, porque ele mobiliza as minhas articulações do crânio, abre a minha cabeça de um jeito que me deixa bem satisfeita. Então assim, Renan, te dedico os meus melhores dias dessa doença. Aqui em Natal tô fazendo com Demetrios, um amigo meu de colégio, de faculdade, a quem eu tô entregando a minha cabeça. E me sinto muito bem na osteopatia. Já disse pro Renan que a gente vai fazer um pós-operatório show para fazer um artigo, né? Não posso perder a oportunidade de escrever sobre, né? De estudar sobre, já que eu estudei um pouquinho. E tô esperançosa, né? Eu devo passar até 5 dias, em torno de 5 dias no hospital. Dependendo de como foi a cirurgia, eu vou para UTI ou não. Pós-operatório, eles me disseram que com 3 semanas eu volto a trabalhar. Eu já disse para eles que o meu trabalhar é ficar de cabeça para baixo, porque eu trabalho com parto. Isso vai ter que ser avaliado aos poucos, mas com 3 semanas eu já volto. Então assim, é bem tranquilo, uma cirurgia que dura em torno de 2 horas, né, doutor Vinícius?
E, e é isso aí. Eu não tô com medo, não tô com receio. Os meus pais estão muito preocupados, né? A cirurgia na cabeça, mas pra mim, sabe, é tão tranquilo, tá tudo tão bem, pensar que eu vou melhorar. Eu tô confiando muito no médico, tô confiando muito ah, que eu vou parar de evoluir, mesmo que eu não consiga regredir alguns sinais e sintomas, mas só em parar de evoluir, parar de piorar, isso já é um ganho muito grande. E sou extremamente grata a Deus por ter me dado a oportunidade de descobrir. Minha sogra fala que eu tô procurando doença quando a gente vai no médico, né? Ela fala, você tá me procurando doença, você tá me levando pro médico pra procurar doença. Não, eu tô procurando soluções para os nossos problemas. E eu não vou no médico para procurar doença, eu vou no médico para procurar solução. Eu sou acupunturista e estudei que a gente ocidental procura médico na doença. E é o contrário, a gente tem que procurar médico na saúde. Médico não é para curar a doença, médico é para manter a saúde. Então, estou muito feliz, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de ter encontrado uma resposta para o que eu não sabia que tinha. Eu não sabia nem que existia. Eu sei que é um vídeo longo, nem todo mundo vai assistir tudo, mas se tiverem a oportunidade de assistir, de ver, eu conto um pouquinho da minha saga. E obrigada por ter assistido até aqui. E me desejem sorte para eu voltar da cirurgia. Porque se eu não voltar, eu creio que a vida continua. Então eu ainda vou estar viva. Mas se eu não voltar, eu tenho um filho que vai precisar de quem fica, tá bom? Um beijo e me desejem sorte para que eu não sinta tanta dor nesse pós-operatório.